Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. Hoje você vai acompanhar o julgamento conjunto de 6 ações diretas de inconstitucionalidade que discutiu a possibilidade de a Fazenda Nacional incluir o nome de devedores no Serviço de Proteção ao Crédito e, assim, declarar a indisponibilidade dos bens desses devedores para pagamento de débitos tributários. As ações foram ajuizadas pelo Partido Socialista Brasileiro, pela Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelas Confederações Nacionais da Indústria e do Transporte. O objeto de questionamento são dispositivos da Lei 13.606 de 2018, que alterou a Lei 10.522 de 2002, que dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais. As normas possibilitam à Fazenda Pública inscrever o débito no cadastro de proteção ao crédito e averbar a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a depósito e penhora, tornando-os indisponíveis. No primeiro dia de julgamento, após a leitura do relatório pelo ministro Marco Aurélio, os representantes das partes e das entidades interessadas admitidas no processo fizeram suas sustentações. Para o Partido Socialista Brasileiro, os pequenos e médios empreendedores e os devedores de boa-fé são os mais afetados pela norma impugnada. O que a norma impugnada traz é a possibilidade de que, em caso de inadimplência, a Fazenda Pública venha a averbar diretamente nos órgãos de registro de bens e direitos a certidão de dívida ativa do contribuinte inadimplente, tornando indisponíveis os bens ali registrados. Em outras palavras, essa inovação legislativa atribui à Fazenda Pública Federal que, de forma unilateral e sem qualquer intervenção do Poder Judiciário, exerça poder indiscriminado de tornar manu militare indisponíveis os bens dos contribuintes inadimplentes. Ao nosso entender, a norma impugnada configura um completo desvirtuamento do sistema de cobrança da dívida ativa da União e ofende diretamente os princípios do devido processo legal, da reserva de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. O direito dos produtores rurais é a principal preocupação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil com a norma questionada. Para o órgão, existe a necessidade de lei complementar para discutir sobre crédito tributário. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vem a Vossas Excelências defender o direito dos produtores rurais aqui que estão sob ameaça diante do que bem colocado pelo meu colega que me antecedeu, também pelo ministro Marco Aurélio, referente à averbação pré-executória, que é nada mais nada menos do que uma indisponibilidade de bens administrativas dada de forma a se presumir a notificação do devedor, porque a norma fala que presumida a notificação pode ser decretada a indisponibilidade de bens dos devedores uma vez constituída o débito tributário na dívida ativa. Então, Excelências, essa é a norma a ser impugnada porque ela prejudica muito os produtores rurais do Brasil. E esse ponto pode ser verificado, primeiro, pela inconstitucionalidade formal aqui já colocada, que diz respeito à necessidade de lei complementar para que possa ser instituído qualquer tipo de disposição sobre garantia do crédito tributário. Para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, qualquer conduta que possa afetar bens do devedor precisa da anuência do Poder Judiciário. A OAB defende que é constitucional permitir que bens sejam considerados indisponíveis, mesmo antes de o Judiciário se pronunciar. No caso de indisponibilidade de bens, o Poder Judiciário deve ter sempre o monopólio da primeira palavra. Não há nenhuma razão para que haja indisponibilidade de qualquer bem, ferindo garantias, ferindo os direitos fundamentais do contribuinte, sem que o Poder Judiciário, agente neutro da relação jurídica, dê a primeira palavra. E o segundo ponto é que o fisco não deve, em hipótese alguma, temer o Poder Judiciário. E aqui, Excelência, gostaria de destacar que não se desconhece que o índice de recuperabilidade da dívida ativa da União é baixo. Por outro lado, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, ao longo dos últimos anos, vem tomando diversas medidas que auxiliam, que vem aumentando
esse índice de recuperabilidade. Pela Confederação Nacional da Indústria, quem falou foi o advogado Gustavo do Amaral Martins. Para a CNI, trata-se de falta de disciplina e de contexto no texto normativo discutido. Nós temos aqui uma falta de texto e uma falta de contexto. Por que nós temos uma falta de texto? Diz os dispositivos atacados. Inscrito o débito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para, em 5 dias, efetuar o pagamento e atualizado monetariamente, e diz que, parágrafo 3º, não paga o débito no prazo fixado no caput desse artigo, a Fazenda poderá, 2, averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos, sujeito a resco ou penhora, tornando-os indisponíveis. E artigo 20-E, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará atos complementares, não é regulamentar, ela vai complementar a lei para seu fiel cumprimento. Não é objeto, não é fundamento da nossa língua, mas não se pode deixar de considerar que isso é quase um jabuti. É uma disposição que nenhum vínculo guarda com o texto normativo no qual aprovado, e que foi inserido a 1ª hora, 48 horas de tramitação desse dispositivo, que nada tinha que ver com o parcelamento do débito rural. O procurador da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller, falou que o objetivo da norma discutida é o descongestionamento do judiciário e uma maior eficiência na recuperação do crédito público. O objetivo, a gente poderia resumir de 2 formas. Visa evitar a fraude à execução e dar publicidade a terceiros de boa-fé. Eu já exploro esses aspectos com vossas excelências. Mas, antes de mais nada, eu entendo extremamente relevante, senhor presidente, senhores ministros, dar o contexto no qual essa norma foi editada. É um contexto de reforma dos paradigmas da cobrança da dívida ativa da União, em que se busca, basicamente, uma maior eficiência na recuperação do crédito público e um descongestionamento do Poder Judiciário. A última sustentação oral foi a do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que defendeu a inconstitucionalidade da norma em questão. Para ele, medidas legais e administrativas que configuram meios de coerção para forçar o devedor a pagar dívidas tributárias são desproporcionais e incompatíveis com o sistema constitucional do Brasil. Esta medida, salvo o melhor juízo, é incompatível com o sistema constitucional brasileiro. E digo mais, repristina-se vencida a tese fazendária, a cláusula do solve et repete, porque primeiro o contribuinte tem que pagar para depois obter a devolução. E eu peço vênia às opiniões divergentes para dizer que a cláusula do devido processo legal, de natureza substancial, ela protege a propriedade, usar, gozar e dispor. É a célebre tríade que vem lá dos romanos. A indisponibilidade como um óbice, a disponibilidade, o óbice atenta contra o direito de propriedade sem observância da cláusula do devido processo legal substancial e também formal. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta você vai conferir o voto do relator dessas ações e dos demais ministros da Suprema Corte Brasileira. Não saia daí, eu volto já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com grandes julgamentos e hoje você continua acompanhando a discussão sobre a possibilidade de a Fazenda Nacional poder administrativamente incluir o nome de devedores no Serviço de Proteção ao Crédito, indisponibilizando os bens desses devedores para a garantia de pagamento de dívidas tributárias. Continue acompanhando. O relator de todas as ações apresentadas, ministro Marco Aurélio, se manifestou pela inconstitucionalidade do trecho que admite atingir bens do devedor por procedimento tributário, sem intervenção do Poder Judiciário. Afirmo, Marco Aurélio, ministro profissão de fé, em direito, os fins não justificam os meios. De 2020. A necessidade de fazer-se frente à avalanche de processos
no que praticamente inviabiliza a adequada atuação do judiciário em todos os graus de jurisdição, não legitima atropelos, atalhos à margem do figurino constitucional. Descabe potencializar razões pragmáticas a ponto de desprezar a ordem jurídica a ser preservada por todos, principalmente pelo Supremo, guarda-maior da Constituição Federal. O julgamento continuou no dia 9 de dezembro e o primeiro a votar foi o ministro Dias Toffoli, que considerou constitucional os dispositivos questionados. Ele abriu a divergência julgando improcedentes as ADIs. Vale também destacar: não há ofensa à cláusula de reserva de jurisdição. Essa cláusula só se aplicaria aos casos especificados na Constituição Federal, sendo certo que não existe no contexto constitucional cláusula de reserva de jurisdição quanto à indisponibilidade dos bens. B. Não há ofensa ao artigo 5º 35 e inexiste necessidade de se acionar o Poder Judiciário para a averbação pré-executória, pois ela consiste em mero ato de registro. Fora isso, a averbação pré-executória em nenhum momento afasta a possibilidade de um devedor se socorrer do Poder Judiciário para questioná-la. O ministro Nunes Marques votou como relator pela procedência total dos pedidos. Não é qualquer garantia ou privilégio estendido à cobrança do crédito pela administração pública que poderá prevalecer sobre as garantias constitucionais do contribuinte, ainda que em jogo a supremacia do interesse público, se fazendo necessária a realização de um juízo de ponderação entre a finalidade da medida estatal e o direito do contribuinte, que será violado ou restringido. É sob este ângulo que entendo haver, na indisponibilidade de bens por meio de ato exclusivamente administrativo, um meio gravoso e desproporcional, tendo em vista atingir diretamente o direito à propriedade sem a observância do devido processo legal. A satisfação do crédito tributário deve se dar precipuamente dentro da execução fiscal, procedimento próprio de cobrança processado perante o Judiciário e regulado pela Lei 6.830 de 80, e que, por si, já confere uma série de prerrogativas à Fazenda Pública. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do ministro Marco Aurélio e considerou constitucionais os dispositivos questionados. Com todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, dele irei divergir. Como as posições já foram bem colocadas, tanto pelo relator ministro Marco Aurélio e hoje pelo eminente ministro Dias Toffoli, eminente ministro Nunes Marques, eu juntarei voto por escrito e resumirei rapidamente os argumentos que trago para entender pela constitucionalidade dos artigos 20b, parágrafo 3º, inciso 2º, e 20e, da Lei 10.522, com a redação dada pela Lei 13.608 de 2018. A questão aqui já colocada, principalmente, a questão da averbação pré-executória. Esses artigos, em especial, o mais especialmente o artigo 20b, parágrafo 3º, inciso 2, permite a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a resto e penhora, tornando-os indisponíveis. É essa medida que estamos aqui discutindo pela constitucionalidade ou não. O ministro Edson Fachin, que votou pela procedência total dos pedidos, divergiu do relator só no que diz respeito à inconstitucionalidade formal. Senhor presidente, serei breve e irei juntar a declaração de voto. Do meu ponto de vista, as teses estão bem expostas nos dois pontos de vista distintos que já temos sobre a presente matéria. E nesta declaração de voto, eu estou pedindo licença para não acompanhar o eminente ministro relator no que respeita à inconstitucionalidade formal. Entendo que a matéria prevista no artigo 25
da Lei 13.606 não demanda lei complementar, uma vez que não versa sobre nenhuma, ao menos ao meu ver, nenhuma das matérias arroladas pela linha B, inciso 3º do artigo 146 da Constituição da República. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, não há inconstitucionalidade formal nas ações. Ele considera a averbação no registro de imóveis relevante e legítima, ao contrário da indisponibilidade dos bens. Começo o meu voto, também nesse particular, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, para entender que não houve aqui, a meu ver, a inconstitucionalidade formal e também não vislumbro a exigência para o tratamento desse tema por lei complementar. E aí passo aos 2 itens que, para mim, presidente, serão, na verdade, 3. O primeiro deles é o que está no inciso 2 do artigo 20b, que é inserido pelo artigo 25 dessa Lei 13.606. Esse dispositivo, primeiro, que é o inciso 2, prevê o seguinte: não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública poderá, portanto, constituído o crédito tributário pela inscrição da dívida ao final do processo administrativo, o dispositivo prevê que a Fazenda pode, 2, averbar a certidão da dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. Portanto, tipicamente, a hipótese mais padrão seria a averbação perante o registro de imóveis. Eu considero, presidente, e aqui eu divido nesse dispositivo a averbação da indisponibilidade e vou dar um tratamento diferente a cada uma delas. Considero, presidente, que a averbação prevista nesse dispositivo, eu entendo que ela seja legítima. E acho que ela é legítima, presidente, inclusive porque ela tem um papel importante na proteção de terceiros inocentes. Nós vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco você confere o voto das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e dos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o Grande Julgamentos. Bom, agora você vai acompanhar os últimos votos e o resultado desse julgamento conjunto das ações que questionaram a indisponibilidade dos bens dos devedores da Fazenda Pública. Veja só. A ministra Rosa Weber considerou constitucionais os dispositivos questionados, assim como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. As preliminares vice-presidente do STF. Mas adianto desde logo, brevíssima síntese, 9 de dezembro e na de linha 2020. da divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, e pedindo toda a vênia às compreensões contrárias, eu reputo constitucionais os dispositivos questionados nessas diferentes ações, afastando a inconstitucionalidade quer formal, quer material, entendo a devida vênia desnecessária à lei complementar e especificamente quanto à inconstitucionalidade material, as teses, senhor presidente, ficaram perfeitamente delineadas e foram expostas todas com brilho pelos ministros que me antecederam, em especial o eminente relator, o ministro Dias Toffoli, que abriu a divergência, e os diferentes caminhos trilhados, repito, expostos com muita clareza. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia também acompanhou a divergência. No seu entendimento, não existe inconstitucionalidade formal, nem do ponto de vista material, pois a matéria trata de procedimentos eficazes
no processo de execução fiscal. Porque se trata, como já foi aqui devidamente enfatizado, uma matéria que se refere a procedimentos necessários para que se dê eficácia plena do ponto de vista administrativo ao que deliberado no procedimento de formação do título de execução fiscal, enfim. E, por isso mesmo, considero que já houve observância do devido processo legal, não vislumbro, mesmo na indisponibilidade em que pese os argumentos apresentados de forma tão eficiente ao direito de propriedade, uma vez que a disponibilidade, neste caso, é temporária e decorre daquele procedimento administrativo, nem violação ao princípio da igualdade, portanto, parece-me eivado de qualquer mácula a norma que é eivadas de qualquer mácula as normas que são aqui questionadas. A inconstitucionalidade material foi defendida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele disse ainda que os dispositivos em questão limitam vários direitos e garantias que estão na Constituição. Eu quero inicialmente afirmar que também, como alguns daqueles que me precederam, não vejo uma inconstitucionalidade formal, porque realmente, de acordo com o artigo 146.3, sobretudo o inciso B, não é o caso de disciplina relativa à obrigação, lançamento, crédito, prescrição ou decadência tributária. Realmente aqui nós estamos diante de normas de caráter procedimental, como já foi ventilado pelos colegas que anteriormente fizeram uso da palavra. Mas, senhor presidente, eu entendo que está presente, sim, uma inconstitucionalidade material, a meu ver, intransponível. Eu quero dizer, senhor presidente, saltando, enfim, vários trechos do meu voto, que o dispositivo impugnado, ou os dispositivos impugnados, a meu ver, apresentam um evidente cerceamento a direitos e garantias consagrados na Constituição da República, dentre eles o direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e também ao direito de propriedade e à sua função social. Não fosse isso bastante, o Código Tributário Nacional, ao tratar sobre a penhora de bens do devedor tributário, que é, como nós sabemos, uma norma com hierarquia complementar, estabeleceu regras claras e determinadas que se circunscreve apenas às decisões judiciais e não a procedimentos administrativos. Portanto, não poderia uma lei ordinária realmente reverter aquilo que se coloca, que se dispõe, que está regulamentada numa lei que tem status complementar. O ministro Gilmar Mendes foi contrário à indisponibilidade automática dos bens do contribuinte sem decisão judicial e que a Fazenda Pública não pode resolver unilateralmente questões como o direito à propriedade sem ouvir o parlamento. Penso que a estipulação de indisponibilidade genérica pelo simples não pagamento de débito tributário é medida ofensiva ao princípio da proporcionalidade, por desconsiderar diversas condições acima citadas, e reputo plenamente aplicáveis à espécie. Prioridades do bem, valor do débito, significado do bem para o proprietário, incidência de outras normas obstativas de indisponibilidade, etc. A bem da verdade, algumas dessas condições de fato mereceram atenção da portaria PGFN 33 de 2018. Ocorre, porém, que tal disciplina é remetida ao exclusivo alvedrio da parte credora, Fazenda Nacional, que eventual e unilateralmente poderá expandir as restrições ao direito de propriedade sem qualquer participação do parlamento. Aqui há um grave problema quanto à chamada reserva legal. Há que se notar em acréscimo que a indisponibilidade de bens e direitos do devedor será eventualmente alcançável desde que conte com a participação do Poder Judiciário, consoante a disciplina do artigo 185-A do CTN. A previsão legal do Código Tributário parece-me, ao exigir a intervenção judicial, busca propriamente assegurar a aferição da proporcionalidade na determinação de indisponibilidade e, em última análise, assegurar a observância do devido processo legal.
No mesmo entendimento seguiu o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, de que a indisponibilidade do bem passa pela irrazoabilidade. Para ele, a averbação é possível, mas a indisponibilidade não tem respaldo na lei, afetando direitos e garantias. Estou de acordo com essa observação lançada pelo ministro Gilmar Mendes sobre a questão da indisponibilidade não perpassar pela razoabilidade. Quer dizer, o bem fica indisponível. Não se sabe nem se aquela execução será acolhida. Não se sabe nem se aquela execução será fundada. E o devedor está lá imobilizado, engessado, com a indisponibilidade do seu bem, sem nenhum supedâneo na ordem constitucional ou na ordem legal. Eu, efetivamente, concordo com essa posição que aqui esposaram alguns dos meus eminentes colegas, no sentido de que a averbação é possível, que protege o fisco e protege o terceiro de boa-fé. Agora, a indisponibilidade, ela vai longe demais. Ela é muito mais do que uma penhora, porque um bem penhorado pode ser alienado. O adquirente compra um bem penhorado porque vale a pena ele pagar o crédito exequendo e ficar com o bem. De sorte que o bem ficar indisponível não tem nenhum respaldo, nem na lei processual e nem mesmo no direito constitucional. Além de atentar com o direito de propriedade, também atenta contra esse princípio da razoabilidade na vertente da proporcionalidade. Por maioria, o plenário vedou a indisponibilidade de bens dos devedores da Fazenda Pública, porém admitiu a comunicação da dívida tributária aos serviços de proteção ao crédito e a averbação da certidão de dívida ativa nos órgãos de registros de bens e direitos, com o objetivo de induzir o pagamento da dívida e proteger terceiros de boa-fé. E assim a gente encerra mais um Grandes Julgamentos, mas você pode rever este programa ou assistir a outros da nossa programação pela internet, no nosso site tvjustiça.jus.br ou ainda pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau! Créditos finais. Direção Betânia Vitor Veiga. Produção Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem Eliane Neves. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Macula. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josenildo Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça e Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual. Roteiro Caio Daniel. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Oazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávio Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.